À medida que a Fórmula 1 se prepara para a primeira corrida de 2025 em Melbourne, tem 8 questões importantes que ficaram sem resposta depois da pré-temporada no Bahrein. A primeira corrida deve começar a esclarecer algumas delas. A chance de Lewis Hamilton brigar pelo título depende muito da qualidade da Ferrari. Os testes foram ambíguos, mesmo para os padrões normais de pré-temporada. Houve momentos em que o SF25 parecia estável, e outros em que parecia difícil de pilotar. Hamilton ainda perdeu quilometragem no último dia por problemas técnicos. A sensação geral foi a de que os testes não foram ideais. A Ferrari não conseguiu maximizar a quilometragem, nem entender completamente o carro. Toda equipe tem ajustes a fazer antes do início da temporada. Acontece que a Ferrari não parece tão equilibrada quanto a McLaren, nem mesmo a Mercedes. Independentemente do desempenho da escuderia, tem outra dúvida sobre o heptacampeão. O desempenho dele em voltas rápidas foi ruim em 2024. Em alguns momentos, ele mesmo se questionou se ainda era rápido o suficiente para andar lá na frente. O que não ficou claro foi quanto disso se devia ao carro da Mercedes, ao desgaste natural depois de tantos anos na equipe e ao impacto da idade. Os primeiros sinais agora são animadores. Os piores problemas da Mercedes, na era efeito solo, não foram vistos nessa pré-temporada. Hamilton, aos 40 anos, parece mais agressivo nas freadas e mais confiante dentro do carro vermelho. Mas a gente só vai ter certeza quando os carros estiverem com pouco combustível, pneus macios e buscando cada centésimo de segundo na volta de classificação. É aí que as limitações dos carros e dos pilotos dão as caras para valer. A gente vai ver bons momentos de Andrea Kimi Antonelli, substituto de Hamilton, na Mercedes. A grande dúvida é se ele vai conseguir encaixar voltas boas ao longo da temporada de estreia dele. Apesar da grande quilometragem nos testes, esse vai ser apenas o 4º ano da carreira dele. Em termos de experiência para um novato na Fórmula 1, ele fica entre Max Verstappen em 2015, que só teve um ano na Fórmula 3 antes de subir, e o próprio Hamilton em 2007, que passou 5 temporadas na Fórmula Renault, Fórmula 3 e GP2. Quanto ao nível de competitividade do carro, ele também deve ficar entre o ponto em que Verstappen estava com a Toro Rosso e onde Hamilton estava com a McLaren. O que importa ao avaliar Antonelli não é a média do desempenho, mas os picos. Vão faltar referências de dados, especialmente sobre pneus, que só a experiência pode preencher. Mas se a Mercedes for competitiva, é possível sim que Antonelli vença corridas. O italiano tem um talento bruto raríssimo. O controle natural do carro e o equilíbrio são ótimos, especialmente em curvas rápidas. Já houve dias de chuva em que ele foi alguns segundos mais rápido do que os outros. Claro, sempre tem um certo ceticismo na Fórmula 1 quando surge alguém tão talentoso. Mas isso é só percepção demorando para alcançar a realidade. Com o tempo, muitas dúvidas sobre fenômenos como Verstappen e Kimi Räikkönen se mostraram erradas. Muitos pensaram que Räikkönen, vindo direto da Fórmula Renault, seria um desastre na Fórmula 1 em 2001. Poucos meses depois, ele foi contratado por uma equipe grande e por uma fortuna. Mas veja, Antonelli não está muito preocupado com o nível de ceticismo das pessoas, viu? Seria ingenuidade achar que a saída de Adrian Newey não vai ter impacto. Times não pagam milhões para funcionários que não fazem diferença. Mas também seria exagero pensar que a saída dele vai deixar a Red Bull na mão. A equipe tem uma liderança técnica forte, que já vinha assumindo mais responsabilidades nos últimos anos. Pierre Vacher, diretor técnico, é um baita líder. Ele ajudou a dar um rumo para a equipe em boa parte do sucesso recente. Vacher e a equipe dele têm capacidade para manter a Red Bull lá na frente. Mas sem Newey, talvez o ritmo de desenvolvimento não seja tão rápido quanto antes. Nos últimos tempos, Newey ficava mais focado no âmbito geral. Ele tinha liberdade para resolver grandes problemas sem se prender ao dia a dia. Sem ele, outros funcionários vão precisar cumprir esse papel. Se o RB21 tiver problemas com as novas regras de 2026 vindo a galope, a Red Bull pode ter que esticar os recursos dela até o limite. Nesse caso, ela vai ter que definir prioridades. Caso contrário, pode acabar focando muito no presente a ponto de comprometer o futuro. Com o Newey por perto, havia mais equilíbrio. Mas se o RB21 realmente evoluiu como a Red Bull acredita, ainda tem muito potencial a ser destravado. Mesmo sem Newey, o time pode disputar o título e jogar pressão sobre a McLaren, a Ferrari e a Mercedes.
Carlos Sainz fez a volta mais rápida nos testes. Claro, a gente deve colocar todas aquelas ressalvas habituais sobre níveis de combustível e modos de motor. Mas o fato de que a Williams teve a maior melhoria de ritmo entre a classificação no Bahrein em 2024 e os testes de 2025, com um ganho de quase 9 décimos, é um bom sinal. O ritmo de corrida também foi decente, mas depende do nível de combustível usado nos testes. Na nossa avaliação aqui na The Race, a gente classificou a Williams em quinto, liderando o pelotão do meio. Mas foi difícil separar a Williams da Alpine. A Williams rodou mais leve do que a Alpine na maioria das vezes. As duas equipes admitem isso. A diferença exata é o que importa, já que 10 quilos a menos representa um pouco mais de 3 décimos por volta. De qualquer forma, a Williams começa bem a temporada e muito melhor do que a 9ª posição que ela teve no Mundial de Construtores de 2024. O carro é uma boa evolução em relação ao ano passado. Sainz minimizou as chances de brigar com os 4 primeiros, mas a Williams deve estar na briga pela liderança do pelotão intermediário. O desempenho na Austrália vai ser um bom indicativo da diferença entre Williams e Alpine. Os 4 primeiros times ainda devem ocupar 8 vagas no Q3. Isso cria uma disputa intensa entre os pilotos da Alpine e da Williams para entrar no top 10 do grid de largada. Mas veja, sempre tem o risco de a Haas ou a Racing Bulls acabarem sendo mais rápidas do que os testes no Bahrein sugeriram. Controlar asas flexíveis na Fórmula 1 é um problema que nunca vai sumir. As leis da física garantem que sempre vai ter vantagem a equipe que explorar a elasticidade aerodinâmica. Isso ficou ainda mais evidente com os carros de efeito solo. Eles têm características que tornam essa questão crucial. Uma delas é a saída de frente em baixas velocidades. Ela acontece porque a plataforma mecânica precisa ser rígida para manter a aerodinâmica estável. Além disso, o ângulo da asa dianteira tem que ser reduzido para evitar instabilidade em altas velocidades. Outra característica é a saída de traseira em alta velocidade. Isso acontece porque a asa dianteira gera o seu próprio efeito solo quando o carro está muito perto do chão e acaba se tornando excessivamente forte em curvas rápidas. Desenvolver uma asa dianteira flexível passou a ser essencial. Ela permite que as equipes usem ângulos mais altos em baixas velocidades e confiem na elasticidade para produzir o impacto da asa em alta velocidade. A McLaren, a Mercedes e a Alpine melhoraram muito investindo nessa tecnologia. A FIA esperava que regras mais rígidas na asa traseira e testes mais rigorosos na asa dianteira bastassem para controlar a situação em 2025, mas o efeito foi o oposto. O grid está tão competitivo que as equipes perceberam rapidinho que equilibrar melhor os carros com asas dianteiras flexíveis ou ganhar velocidade na reta com um mini DRS na traseira pode fazer muita diferença. Nos primeiros dias dos testes do Bahrein, já surgiram rumores de que algumas equipes estavam exagerando nos limites das asas traseiras. Com novas verificações da FIA na Austrália, esse deve ser um assunto quente em Melbourne. A partir da 9ª prova na Espanha, em 1º de junho, as asas dianteiras vão ter que ser mais rígidas. Especialistas dizem que isso pode favorecer especialmente a Red Bull, que já era a melhor equipe antes da popularização das asas flexíveis em 2024. Pode parecer uma mudança pequena, mas ajustes nos testes de carga das asas dianteiras podem ter um impacto enorme no equilíbrio de forças. Numa disputa apertada entre 3 ou 4 equipes, um detalhe pode até definir o título de 2025. A Mercedes teve, segundo George Russell, uma pré-temporada perfeita. O diretor de engenharia de pista, Andrew Chauvelin, disse que os testes no Bahrein confirmaram que a equipe deu bons passos para corrigir os problemas do carro de 2024. Na pista, o carro mostrou equilíbrio e consistência. Ele ficou atrás apenas da McLaren em termos de resposta. No ritmo de corrida, foi provavelmente um pouco mais rápido que a Ferrari, mas ficou longe da McLaren. Com dúvidas sobre a Red Bull, a gente classificou, aqui na The Race, a Mercedes como a 2ª melhor equipe nos testes do Bahrein. A grande questão é se o que a gente viu no Bahrein reflete a realidade. Primeiro, foi apenas uma pista. O desempenho inconsistente da Mercedes na era do efeito solo impede qualquer conclusão baseada num só circuito. Segundo, o clima frio e incomum esconderam o principal problema do carro em 2024, o desempenho em temperaturas altas. Se tiver no seu melhor, o W16 pode disputar vitórias.
O que os testes não mostraram é se o carro vai ser consistente, ou se, dependendo da pista, vai oscilar entre ser primeiro ou quarto carro mais rápido do grid. Se for consistente, não tem dúvida de que Russell pode brigar pelo título. O novato Antonelli também pode causar um grande impacto, mas para isso a Mercedes ainda tem que provar mais. Por enquanto, a impressão é de que o carro é rápido, mas ainda é difícil chegar a uma conclusão definitiva. Sérgio Pérez pagou o preço pelos problemas de desenvolvimento da Red Bull em 2024. O desempenho ruim custou a ele o título de construtores para a equipe e a vaga para 2025 e 2026. No lugar do mexicano entra Liam Lawson, que é visto na Red Bull como uma renovação bem-vinda. Mas será que ele é rápido o suficiente, hein? Com Pérez, a Red Bull sabia até onde ele podia chegar. Era um piloto confiável, que às vezes até vencia Max Verstappen por mérito, mas quando estava mal, caía muito de rendimento. Toda a temporada de Pérez teve uma fase prolongada de desempenho abaixo do esperado. Em 2024, essa fase nunca acabou. Por isso, Lawson foi chamado para esse ano. O potencial dele ainda é desconhecido. Vai ser uma jornada de descobertas para ele, para a Red Bull e para quem estiver assistindo. Até agora, ele fez apenas 11 corridas na Fórmula 1. Verstappen já fala que não espera lutar por vitória na abertura da temporada. A Red Bull também reforça a narrativa de que começa o ano em leve desvantagem. Mas a equipe acredita que o carro tem potencial para, quando otimizado, disputar vitórias com mais frequência do que no segundo semestre de 2024. O papel de Lawson nessa história ainda é um mistério. Ele pode ajudar a Red Bull na briga pelo título ou pode atrapalhar. Pode ser um escudeiro de Verstappen ou pode passar despercebido. E pode começar uma longa carreira na Red Bull ou talvez ser dispensado rapidamente. Em alguns momentos de 2024, houve dúvidas se Oscar Piastri poderia superar Lando Norris como principal piloto da McLaren. Apesar de 2 vitórias e bons fins de semana, essa ameaça perdeu força. No fim, Norris ganhou o duelo. O australiano definiu um objetivo claro para a terceira temporada dele na Fórmula 1. No lançamento do McLaren MCL 39, ele disse que quer o título. Pelos testes de pré-temporada, ele vai ter um carro capaz disso. Mas antes, tem que derrotar Norris. O primeiro passo é melhorar na classificação. Em 2024, quando os tempos puderam ser comparados de forma justa, Piastri ficou, em média, 0,163% atrás de Norris. Isso equivale a 144 milésimos numa pista convencional. Além disso, em alguns fins de semana, Piastri teve dificuldade para encontrar o ritmo. Muitas vezes, igualar Norris nas corridas também foi um desafio. Piastri acredita que uma das formas de melhorar é sendo mais resiliente ao longo dos fins de semana. Isso significa não apenas reagir bem a um início ruim, mas também entender rapidamente o que precisa mudar no acerto ou na pilotagem. Ele argumenta que a questão não é melhorar apenas na classificação. O ponto é conectar todas as partes do fim de semana e usar melhor a experiência. Se ele conseguir se manter no nível de forma consistente, pode igualar Norris. E se chegar a esse nível, a frieza e a agressividade dele na pista podem representar uma vantagem.